Caruso, a pergunta vale 20 pontos e é sobre o Flamengo, hein? Em 2006, o Flamengo derrotou o Botafogo pela Taça Rio. Quanto foi o jogo? Quer dobrar ou quer as alternativas? Alternativas, vamos a elas. Alternativa A, 3-1. Alternativa B, 2-1. Alternativa C, 2-0. Ou alternativa D, 3-2. 30 segundos. Vamos, galera. Você já usou o rival. Você ainda tem o especialista e o Twitter. 10 segundos, tá? Twitter. Twitter? Então é o seguinte, é um momento crucial no jogo. É um momento crucial no jogo. Porque agora o Caruso chamou a galera do Twitter. Bom, é o seguinte. Em 2006 o Flamengo derrotou o Botafogo pela Taça Rio. Quanto foi o jogo? A gente só recolhe, melhor, só coloca no Twitter as enquetes depois do recolhimento dos celulares. Mais de 2.000 respostas nessa alternativa. Em 2006 o Flamengo derrotou o Botafogo pela Taça Rio. Quanto foi o jogo? Percentual do Twitter. Já vi ajudar, já vi atrapalhar. Vamos lá então, Caruso. Pode olhar ali que tá ali, ó, maiorzão. Vamos ver. D, 53% está na liderança, o 3-2. Opção A, 3-1, 20%. E depois temos ali quase que num empate técnico, letra B, 2-1. E letra C, 2-0. Qual que é a tua resposta? Eu desconfiava que era essa, mas como é um jogo de erro zero, acho que nunca é demais chamar a galera do Twitter pra gente acertar. Letra D. Então, beleza. Letra D, 3-2. Letra D, 3-2. É uma pergunta importante no jogo, pergunta de 20 pontos. Se ele estiver errado, passa para o Botafogo, podendo valer 40 pontos. Ou melhor, valendo 40 pontos. Letra D, 3-2. Foi o placar da vitória sobre o Botafogo pela Taça Rio de 2006. Eu vou ficar tatuado hoje, eu vou fazer tatuagem hoje, rapaz. Certa resposta, 230 a 140, hein? O jogo tá 170 a 90. Caruzão, contigo, hein? Pergunta de 20 pontos. Esses são os fanáticos, merecem todo o respeito, sabem demais. Vamos lá. O Flamengo perdeu 2 vezes para o Peñarol na Libertadores de 1982. Qual foi o placar do jogo no Uruguai? Quer dobrar ou quer as alternativas? Alternativas. Vamos então para as alternativas. Alternativa A, 1-0. Alternativa B, 2-1. Alternativa C, 3-2. Alternativa D, 3-1. Você tem 30 segundos. Galera, bora. Obrigado aí pela força que estão dando pra gente. Vamos jogar na raça, vamos jogar junto. Eu acho que o Twitter tem sido uma marca nossa, né, nessa edição. Eu prometi para os caras que eu ia colocar eles no jogo aqui para decidir junto comigo. E vamos lá. Então vai de Twitter, né? Que beleza, hein? Esse cara, você é um baita de um vendedor, viu, bicho? Você é um baita de um vendedor. Ai, perdão, mas é um baita de um vendedor. O Flamengo perdeu 2 vezes para o Peñarol na Libertadores de 1982. Qual foi o placar do jogo no Uruguai? 1-0, 2-1, 3-2, 3-1. Ele aciona o Twitter. Primeira vez, né, que vocês usam o Twitter no jogo de hoje. Vocês vão ter mais uma utilização do Twitter ainda pela frente. E ainda tem o rival para usar se quiserem. Vamos dar uma olhadinha então no resultado da enquete. Na liderança ali, 49% a letra A, 1-0, 28% 2-1. Vamos olhar ali, ó. 12% 3-2, 11% 3-1. Então tá escadinha, né? Uhum. A, B, C e D. Escadinha, mas assim, com um percentual grande ali para a letra A. Letra A. Letra A, então, 1-0. é a tua resposta? Ele responde ficar rindo. Não sei porquê. Vamos dar uma olhada, então, na resposta. O Flamengo perdeu 2 vezes para o Peñarol na Libertadores de 82. Qual foi o placar do jogo no Uruguai? Foi 1-0? Leonardo, obrigado. Você é o cara. Certa resposta! Estamos juntos, vocês vão jogar. Eu prometi que vocês iam jogar e vocês estão jogando com a gente.
190-90. Essa é a diferença no jogo em 100 pontos. 240-130, valendo 30 pontos. A pergunta sobre o Flamengo é: no Brasileiro de 2003, o Flamengo derrotou o Vasco 2 vezes. Qual foi o placar do jogo do primeiro turno? Alternativa. Vamos então para as alternativas. Opção A, 2-1. Opção B, 1-0. Opção C, 2-0. Ou opção D, 3-2. Você tem 30 segundos e o seu tempo está correndo. No Brasileiro de 2003, o Flamengo derrotou o Vasco 2 vezes. Qual foi o placar do jogo do primeiro turno? Fala, Twitter, vamos lá, vocês podem virar esse jogo, vamos lá, vocês são maiores do que esses caras. Se virar na arquibancada contra o Vasco, vai ter 3 camisas aí pra falar Twitter pra vocês. 10 segundos, hein? Eu vou pedir o recurso do Twitter. Então, você gasta o primeiro recurso de Twitter a que tem direito no jogo de hoje, vai ficar somente com esse recurso pós-alternativas pela frente, tá? Já sabe disso. Mas tanto o Flamengo quanto o Vasco, os dois ainda podem dobrar no jogo de hoje. No Brasileiro de 2003, o Flamengo derrotou o Vasco 2 vezes, isso é certo. Qual foi o placar do jogo do primeiro turno? Opção A, 2-1, opção B, 1-0, opção C, 2-0 ou opção D, 3-2. É sempre um momento de expectativa no programa, hora da galera do Twitter. E a gente tem 2 alternativas bem destacadas. A mais votada, com 51% dos votos, é a letra A, 2-1. Só que a segunda mais votada tem 37% dos votos, opção C, 2-0. O restante, letra B, 1-0, 7%, letra D, 3-2, 5%. O comando é teu. Pode recolher aqui as alternativas do Twitter. E o seu tempo já está rodando. Eu vou na alternativa A. Você vai na alternativa A. 2-1. Então é o seguinte, estava em destaque a mais votada com mais de 50% dos votos. Só que tinha outra alternativa bastante votada também. Letra A. 2-1. Dá 30 pontos ao Flamengo no jogo? É a letra A a resposta certa? Vamos virar esse jogo no Twitter, vambora, não pode perder na arquibancada, vambora. Certa resposta, 270-130. Flamengo, vem Lucena. Lucena, valendo 30 pontos, tá? Na campanha do título carioca de 2001, o primeiro gol que o Flamengo sofreu foi de qual time? Alternativa. Vamos então para as alternativas. Lucena, as alternativas são A, Volta Redonda, B, Botafogo, C, Bangu ou letra D, Americano. Valendo 30 pontos, você tem 30 segundos. Vocês já gastaram o especialista e o rival. Vocês têm 2 vezes o Twitter como recurso pós-apresentação das alternativas. Vou pedir o Twitter. Vai pedir o Twitter, então o Lucena pede o Twitter nessa pergunta, reforçando, né? A força da torcida rubro-negra garantiu a dupla do Flamengo aqui no jogo um recurso extra. E ontem eles tinham que escolher. E escolheram exatamente, mais uma vez, a torcida, né? O Twitter. Na campanha do título carioca de 2001, o primeiro gol que o Flamengo sofreu foi de qual time? Volta Redonda, Botafogo, Bangu ou Americano? E eu sempre repito, mas não custa nada relembrar. Só colocamos no Twitter do Esporte Interativo as enquetes depois do recolhimento dos celulares. Eles não têm acesso à internet, não conseguem mais qualquer tipo de estudo que não seja aquilo que já está na mente. Vamos lá. Vamos conferir no Twitter. O Bangu está na liderança com 46%. O Americano vem logo depois, né? O segundo mais votado com 28%. Temos o Volta Redonda em terceiro lugar com 15% e o Botafogo em quarto lugar com 11%. 46% a letra C, 28% a letra D, 15% a letra A, 11% a letra B. Eu vou com a Nação. Vai com a galera do Twitter, então ele escolhe a letra C. Letra C é Bangu, né? Letra C, portanto, dada a resposta, Bangu na campanha do título carioca de 2001. O primeiro gol que o Flamengo sofreu foi do Bangu? Certa resposta! A galera garante 30 pontos para a dupla rubro-negra. 140 a 120. 140 a 120.
O que significa, Luciana, que se você errar e o Botafogo acertar o teu rebote, o jogo fica empatado. Luciana nem olha pra mim de tão focado que tá na pergunta. Então vai pra tela. No Brasileiro de 2001, o Flamengo só fez o seu primeiro gol na 5ª rodada, em jogo contra o Sport. Quem marcou? Alternativa. Vamos para as alternativas então, Luciana. Alternativa A, Beto. Alternativa B, Petkovic. Alternativa C, Edilson. Ou alternativa D, Reinaldo. Você tem 30 segundos e vale 30 pontos. Vocês ainda não usaram nenhum recurso no jogo. Tem Twitter, tem rival e tem especialista. Segundos, tá? Eu pedi o Twitter. Vai pedir o Twitter? Então é o seguinte, o Flamengo só tem chance de usar o Twitter uma vez no jogo de hoje e resolve usar agora. No Brasileiro de 2001, o Flamengo só fez o seu primeiro gol na 5ª rodada em jogo contra o Sport. Quem marcou? Beto, Petkovic, Edilson ou Reinaldo? Momento de usar o auxílio do Twitter é esse, né? Estamos aqui na partida de vida ou morte, não tem pra onde correr, daqui não sai mais nada, é o que eu falo. Só um dos dois vai pra grande decisão, quando muitos imaginavam que esses dois times poderiam fazer a final, por tudo que mostraram durante toda a fase classificatória, fase quartas de final, e o Twitter para você responde da seguinte maneira. Olha, Beto está na liderança com 47%. Petkovic está na 2ª posição, um número até expressivo, 33%. Depois temos duas alternativas ali com resposta bem baixa. Edilson, 12%, Reinaldo, 8%. Então, para a gente recapitular, A, B, C e D, nessa ordem, os mais votados. A, Beto, B, Pet, C, Edilson, D, Reinaldo. Posso recolher, Luciana? Vamos recolher, botar o tempinho e a responsabilidade é tua. Eu vou com a nação. Letra A, Beto. Letra A, Beto. Já viu Luciana responder de maneira mais convicta algumas respostas do jogo. Mas agora ele pediu a ajuda da galera e foi na resposta. Letra A, Beto. Se ele errar, passa a chance do Botafogo levar 60 pontos e empatar o jogo. Foi o Beto que fez o primeiro gol do Flamengo naquele campeonato? Certa resposta! O jogo foi 2-1 no Maracanã e o Beto fez o primeiro gol. Então, 250 para os fanáticos Mengão, 160 para os fanáticos Fogão. Agora nós vamos entrar nas perguntas sobre Flamengo e sobre Paraná. Quem vem na primeira do Rubro Negro? Vai, Caruso. Vai, Caruso. Lembrando que hoje serão muitas perguntas no nosso jogo de hoje. E o Flamengo tem direito a 2 dobrou nada, direito a 2 vezes usar o Twitter. E ó, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, né? As torcidas chegando junto, inclusive fanáticos Mengão já assumindo lá patamares no TT Mundial, fanáticos Paraná assumindo patamares no TT Brasil. Então, o meu muito obrigado às duas torcidas que estão fazendo dessa final uma final espetacular, 550 a 510. Vale 30 pontos, Caruso. Para você, a primeira pergunta específica do jogo de hoje. Em janeiro de 2005, o Fla disputou um triangular amistoso com Volta Redonda em um time estrangeiro de qual país? Quer dobrar ou quer as alternativas? Eu vou ler a pergunta, hein? Em janeiro de 2005, o Fla disputou um triangular amistoso com Volta Redonda em um time estrangeiro de qual país? Contagem pela dobra em 5, 4, 3, Eu 2, quero as alternativas. Quer as alternativas. Fez um certo suspense o Caruso. Opção A, Panamá. Opção B, República Dominicana. Opção C, Trinidad e Tobago. Ou opção D, Jamaica. Você tem 30 segundos. Você pode usar o Twitter, pode usar o especialista ou pode usar o ídolo se você quiser. Panamá, República Dominicana, Trinidad e Tobago ou Jamaica. 10 segundos, tá? Eu vou pedir o Twitter. Vai pedir o Twitter, então ele gasta a primeira de duas chances que tem no jogo de hoje de usar o Twitter. Como é uma final e a gente tem um público muito grande chegando também para essa decisão, eu gosto de lembrar, né, que numa situação como essa, a gente só lança as enquetes no Twitter do Esporte Interativo depois do recolhimento dos celulares. Hoje, 6h40, por volta das 7 da noite, já estavam com os celulares recolhidos e não tinham, obviamente, mais acesso à internet. Em janeiro de 2005, o Fla disputou um triangular amistoso com Volta Redonda e um time estrangeiro de qual país?
Panamá, República Dominicana, Trinidad e Tobago ou Jamaica? Vamos para as alternativas do Twitter. Mas lembrando que quem tem a responsabilidade é o Caruso, né? Gastando uma de 2 chances de Twitter é que vocês têm direito. E olha, quase 2.000 votos, tá? Nessa enquete do Twitter. Vamos olhar ali, Caruso, para as alternativas? Vamos lá. A mais votada é Trinidad e Tobago, letra C. A segunda mais votada é Panamá, letra A. E depois a gente tem República Dominicana com 13%, Jamaica com 12%. A responsabilidade é tua. Eu vou com a nação rubro-negra. Letra C. Então ele vai de letra C, vai de Trinidad e Tobago. A pergunta que vale 30 pontos, se você errar, passa valendo 60 para o Paraná. É letra C, Trinidad e Tobago, a resposta certa? Certa resposta! Vamos lá! Você lembra o nome do time, ô Luciano? Joy Public. É isso aí mesmo, Trinidad e Tobago. 550, 540.